Em quanto tempo eu consigo levar o Líbano para a Copa do Mundo no Football Manager? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Ainda no FM24, porque não podemos treinar seleções no FM26. O Líbano é um país com quase 6 milhões de habitantes que faz fronteira com a Síria e Israel. Já foi conhecida como a Suíça do Oriente e sua capital, Beirute, como a Paris do Oriente Médio. Porém, no futebol, o Líbano nunca chegou a se classificar para uma Copa do Mundo. Na verdade, eles nunca chegaram a passar de uma fase de grupos de competições oficiais. Portanto, nunca disputaram uma final. Então, por um valor sentimental, já que eu sou descendente de libaneses, eu resolvi assumir a seleção do Líbano com o intuito de levá-los a uma Copa do Mundo. Agora é descobrir em quanto tempo eu irei fazer isso. Antes, curta esse vídeo, inscreva-se no meu canal e me siga nas redes sociais. Não esqueça, se você quiser comprar o Football Manager 2026 com desconto na Marton Shop, você consegue. Utilizando o meu cupom DONSEV5, você terá 5% off na sua compra. Bora pro save. Eu carreguei apenas as ligas de países asiáticos para que eu tenha mais competitividade no continente, pois assim todas as seleções irão se desenvolver, não apenas a do Líbano. A seleção começa na posição 111 no ranking da FIFA, uma abaixo da colocação na vida real. Costuma mandar os seus jogos no Camille Chamoun Sport City Stadium para quase 58 mil pessoas, que em abril de 2017 recebeu a estreia do Ronaldinho Gaúcho pelo Barça Legends contra o Real Madrid, com direito a um hat-trick de assistências do bruxo. Mais um dos rolês aleatórios de Ronaldinho Gaúcho. O sistema padrão da equipe é um defensivo 3-4-1-2 que foi alterado para um 4-2-3-1 com direito a uma pequena reformulação no elenco. Jogadores com anos de experiência na seleção libanesa ficarão de fora do ciclo que tentará a vaga na próxima Copa do Mundo por conta de suas idades. Como o goleiro Khalil, de 33 anos e 55 partidas pela seleção, Hassan Ali Shaito, meio ofensivo de 36 anos e 88 jogos pelo Líbano, e Mohamed Haidar, ponta esquerda, que também tem 88 jogos pela seleção, mas 35 anos. Um coroa que vai continuar recebendo um pouquinho mais de convocações é Ali Haman, lateral direito de 35 anos e 84 jogos pelo país. Ele é um dos 5 jogadores que estavam no melhor 11 do Líbano que fizeram parte do meu primeiro time titular como treinador da seleção. A minha primeira convocação tem nomes conhecidos pela torcida, como o goleiro Gibran Lajoud, de 31 anos, que joga no Atlético San Luis do México, seu país de nascimento. O melhor goleiro que temos no seio. Daniel Lajoud, avançado interior de 26 anos que atua no Roda da Holanda. Tem o mesmo sobrenome do goleiro, também nasceu no México, mas eles não são irmãos. E que lembra muito o ator Thomas Patrick Lennon. Majed Osman, ponta de lança de 31 anos que pertence ao Al-Hassan do Líbano. Aparentemente ele jogava como meio ofensivo antes, porque tem 35 jogos e apenas 4 gols pela seleção. Números baixíssimos para um centroavante. Comigo, vai jogar de 9. O craque do time é Bassel Girad, meio ofensivo de 32 anos que joga no Limassol do Chipre. Os técnicos são sensacionais, tem muita finta e imprevisibilidade, quase um ambidestro, além de ser um macaco velho na seleção com 42 jogos e 7 gols marcados. Ainda recebi o relatório de Rami Al-Haj, sueco de 23 anos com passagens pela base da seleção de seu país de nascimento. Ele tem ascendência libanesa e pode se naturalizar. Então eu pedi para que ele representasse o Líbano, ele topou, então foi convocado. Ficou no banco na primeira partida contra o Laos, uma goleada surreal sobre os nossos companheiros de Ásia. Dos 11 gols, vale destacar os 5 marcados por Girard, nosso médio ofensivo, que fez o segundo, marcou o quarto em um golaço absurdo por cobertura e fez um hat-trick no segundo tempo, sendo que o último foi mais um golaço sensacional com um porradão de fora da área. Ainda em 2025 tivemos vitórias contra a Ilha Salomão e Turcomenistão. Uma derrota para a Austrália, que segundo a mídia foi um enorme teste para a minha seleção, acabou sendo muito desequilibrado, com a Austrália finalizando 16 vezes enquanto o Líbano apenas 6. Mesmo assim, ainda muito longe de ter sido um Palmeiras e Santos no Allianz Parque. E finalizei com duelos contra 2 seleções africanas. Um empate cheio de gols contra Moçambique e uma goleada sobre Serra Leoa. Contra Moçambique, Al-Haj, sueco que naturalizamos, marcou seu primeiro gol pelo Líbano. Girard, que havia começado o save com 42 jogos e 7 gols pelo Líbano, agora está com 48 jogos e 14 gols. Foram 7 gols em 6 jogos sob o meu comando. Promessa de muita entrega. O ano de 2026 foi sem competições oficiais, afinal de contas, não estaríamos na Copa. Então fizemos apenas amistosos. Foram 9 ao todo, com um saldo super positivo de 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Girard mais uma vez foi a estrela da equipe, atuando em todos os 9 jogos e marcando outros 12 gols. Mais gols do que jogos de novo. Inclusive, Girard começou o ano com mais um impressionantes 5 gols em uma partida só, dessa vez sobre o Curaçao. O craque está arrebentando.
Nessa sequência de jogos, tivemos uma vitória em meu primeiro clássico das esfirras contra a Síria. Uma esfirra feita por uma árabe é absurda, tá? Vencemos com tranquilidade a Jordânia em mais um confronto local, além de um empate contra a Bolívia em que as estatísticas mostraram que nós deveríamos ter vencido. Sobre a Copa de 2026, o Brasil conquistou o Hexa em uma final histórica contra a Argentina, no clássico dos clássicos. O Brasil até amassou os hermanos na final, mas o placar terminou empatado e o título conquistado nos pênaltis. Segunda final seguida para a Argentina. Dom Sev, e o Neymar, hein? Estava no Hexa? Estava! Foram 7 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 15 passes decisivos e apenas 5 grandes oportunidades criadas. Basicamente o que ele vem entregando na vida real. Nada. Curiosidade, o Brasil venceu a Austrália na semifinal. A mesma Austrália que nos venceu por 2-1 no ano passado. Fiz uma adaptação tática para encaixar Girard e Al-Haj no mesmo time, pois ambos são os melhores jogadores do time e estavam disputando a mesma posição. Então passei Girard para avançado invertido pela esquerda, enquanto Al-Haj fará a função de médio ofensivo. Isso acabou mudando conforme as partidas foram avançando. Al-Haj passou para a direita e Girard voltou a ser médio ofensivo. Ainda recebi a notícia de que tem um alemão que poderia ser o nome certo para assumir o lado esquerdo do ataque. De fato, o Chakroun tem ótimos atributos para ser titular da seleção libanesa. Porém, ele não aceitou o meu pedido para se naturalizar. E olha que eu pedi umas 15 vezes durante o save. Não aceitou. Obviamente, ele ficou de fora da Taça Asiática, a Copa América dos caras. Pegamos um grupo difícil com Arábia Saudita, Iraque e Malásia. Começamos com uma derrota com D maiúsculo contra o Iraque, com apenas 2 finalizações em direção ao gol. 2 gols. Um gol contra em finalização desviada e um desvio no primeiro pau do nosso centroavante Osman deram a vitória do Líbano sobre a Arábia Saudita, uma das melhores seleções asiáticas do save. Não só do save, né, da vida real também. O treinador Roberto Mancini ficou desapontado com a derrota humilhante para uma seleção mais fraca. Nas estatísticas foi uma partida bem igual até, mas fizemos história aqui. Fechamos a fase de grupos com uma vitória sobre a Malásia. Ainda assim terminamos em segundo, 1 ponto atrás do Iraque. Foi a primeira vez que o Líbano avançou de uma fase de grupos. A semifinalista da Copa do Mundo, a Austrália, seria a nossa adversária nas oitavas de final. Nossas chances eram mínimas. Até que Girard apareceu de novo. Ele tratou de acabar com o favoritismo dos cangurus com 2 gols que nos colocaram nas quartas de final. Nosso adversário, a Coreia do Sul. A mídia, claro, deu todo o favoritismo à semifinalista da Copa do Mundo de 2002. E eu tenho certeza que você achou que a Coreia do Sul iria golear o Líbano, né? Achou errado, otário? A Coreia amassou o Líbano. Nós seguramos o empate e nos pênaltis, Lee Dong-jun, o craque Son e Im-beon desperdiçaram suas cobranças e o Líbano avançou para a semifinal contra o Irã. Será que eu conseguirei aproveitar o embalo da seleção libanesa para chegar em sua primeira final da história? Não consegui. Mas dei trabalho, pois os gols só saíram na prorrogação. Tudo bem, vivemos um sonho. Este resultado deu ao Líbano a sua maior posição no ranking da FIFA. Agora o país está na posição 78, um salto de 33 posições em relação à posição inicial do Líbano no save. Depois dessa ótima campanha do Líbano na Taça Asiática, vencemos Zimbábue, Zâmbia, Haiti e tivemos um jogo histórico contra o El Salvador, onde Girard marcou um hat-trick e se tornou o maior goleador da história da seleção libanesa com 32 gols. Ele começou o save com 47 jogos e 7 gols pelo seu país. 2 anos depois, ele fez mais 25 gols em 21 jogos. Sobrenatural o desempenho de Girard sob o meu comando. O antigo dono do recorde era Jamal Taha, um senhor de quase 61 anos que fez 130 partidas pelo Líbano e 30 gols. Daí partimos para a nossa segunda competição oficial, o Campeonato da Federação de Futebol da Ásia Ocidental, uma competição formada apenas por países árabes. Caímos em um grupo com a Arábia Saudita, Iraque e Síria, todas elas seleções que estão à frente do Líbano no ranking da FIFA. Ou seja, nada promissor. Principalmente porque o regulamento prevê 2 grupos onde apenas o primeiro avança direto para a final. Não irei me estender muito, pois acabamos por ficar em segundo no grupo, 3 pontos atrás da Arábia Saudita. Depois de 3 amistosos que incluiu uma vitória sobre a Venezuela, chupa Soteldo, começamos a nossa campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2030 em novembro de 2027. Passamos da primeira fase em segundo, em um grupo que tinha Irã, Hong Kong e Taipei. O interessante dessa fase de grupos é que eu aproveitei os jogos fracos contra Hong Kong e Taipei para convocar os meus primeiros regentes para a seleção libanesa. São atletas longe de estarem no nível da seleção do Líbano, mas promissores, portanto eu quis dar experiência internacional para eles. O primeiro convocado foi o zagueiro Hamdan. Eu perdi o print dele com 17, 18 anos, então fique com os atributos dele aos 20 anos. Bons técnicos para um defensor central, alguns bons mentais. Ahmad Bitar, lateral esquerdo de bons físicos e bom passe para um jogador de 17 anos. Mahmoud Daher, outro médio ofensivo com bons atributos mentais,
bons físicos, finalização ok e ótima técnica. E Ali Farhat, médio ofensivo de 18 anos, com atributos físicos interessantes e técnicos bem mais ou menos. É bom em finalização, então eu fiz uma alteração tática para encaixá-lo em algumas partidas, deslocando Girard para a esquerda e Al-Had para a direita, e encaixando Farhat no centro. Ele marcou na vitória sobre o Taipei no retorno da fase de grupos. Outro nome que tomou conta da posição foi Hassan Mahamad, volante de 20 anos do Paderborn, da Alemanha. Bom no desarme, em decisões e posicionamento. Ele também deixou seu golzinho na vitória sobre o Taipei. Quem fechou a conta foi o craque, a estrela Girard. Aí veio o doido do meu auxiliar falar que prefere ele a Musiala, meia do Bayern e da Alemanha. Sim, é claro que o Girard é melhor que Musiala. Por falar em alemão, apareceu mais um alemão que pode se naturalizar por aqui. Abubekir Elzen é um extremo pela esquerda com ótimos atributos físicos e mentais. Os técnicos também não podem ser menosprezados. Nos ajudariam bastante nas eliminatórias para a Copa. E se comparado com o meu avançado interior que vem sido convocado para o banco, dá um pau. Então eu pedi para que ele representasse o Líbano, mas ele também negou. Aconteceu o sorteio da segunda fase de grupos das eliminatórias da Copa. O Líbano caiu no grupo com a Coreia do Sul, Catar, Síria, Quirguistão e Índia. Os dois primeiros avançam diretamente para a Copa, enquanto o terceiro e o quarto para uma repescagem. Não era um grupo de todo complicado. Lembrando que empatamos com a Coreia do Sul na Taça Asiática, o Catar não é tão bom assim, já vencemos a Síria em 2 oportunidades no Clássico das Esfirras, e Quirguistão e Índia são seleções inferiores. Eu tenho certeza que dá para buscar uma repescagem, mas o objetivo desse episódio é levar ao Líbano à Copa do Mundo. Então vamos buscar a classificação. Começamos a segunda fase vencendo a Coreia do Sul em Seul por 3-2, com gols do Regen Daher, do volante Mohamed e do ídolo Girard. Vitória que nos fez subir 4 posições no ranking da FIFA e atingirmos o nosso recorde de 73º. Emendamos com uma vitória simples sobre a Índia com gol de El Hindi e perdemos para a Síria no Clássico das Esfirras. Vencemos o Catar por 3-2 em uma partida onde os melhores deixaram as suas marcas. 2 gols de Girard e um gol do sueco-libanês Al-Hajj, todos no primeiro tempo. Vitória que recebeu o nosso maior público, 27.914 pessoas em Beirute. Terminamos a primeira data FIFA da segunda fase em segundo no grupo com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota, totalizando 9 pontos. Finalizamos o ano de 2028 com mais 2 vitórias sobre o Quirguistão em casa e sobre a Índia fora. Depois desses 6 jogos, estávamos com 15 pontos, 5 de vantagem para a terceira colocada Síria. Um dos nossos pés já está na Copa. Curiosamente, nossos próximos 2 jogos seriam contra a primeira colocada Coreia do Sul e contra a terceira Síria. Nossa vantagem significa que ainda podemos perder uma partida e empatar a outra, que ainda assim continuaremos em segundo. O empate nós conseguimos contra a Coreia do Sul em um resultado cheio de gols em casa. Isso mesmo sem Al-Hajj, um dos craques da equipe, fora por suspensão. E mais uma vitória sensacional no Clássico das Esfirras em Beirute, com gols de Nasser e Khaireddine, que nos deixou a 6 pontos de distância da Síria e a 1 empate da Copa do Mundo de 2030. A partida da classificação pode ser contra o Catar no Khalifa Stadium, o que é uma pena, pois nós tínhamos conseguido colocar mais de 32 mil pessoas no Camille Stadium em Beirute. Seria fantástico conseguir a classificação para a nossa primeira Copa em nossa terra. Porém, o mais importante é conseguir a classificação. Só que aí veio uma bomba. Uma informação que eu já estava sabendo há algum tempo neste save, mas que eu só resolvi contar a vocês agora. O nosso ídolo supremo, Girard, se aposentou. Ele já havia anunciado a aposentadoria há algum tempo, mas se aposentou oficialmente antes da partida contra o Catar. Ele já estava com 35 anos, 84 partidas pela seleção e 43 gols marcados. 36 só no meu comando. Ele já estava em declínio, sendo ultrapassado tecnicamente por Regens, então a sua aposentadoria fazia sentido. A única pena é que o FM não permitiu que ele jogasse as últimas 2 partidas das eliminatórias. E provavelmente a Copa do Mundo. Foi bom enquanto durou a nossa relação, Girard. Você nunca será esquecido. Sem Girard, coloquei Bader na esquerda, o Regen Daher como médio ofensivo e o sueco Al-Hajj na direita, com o centroavante Nasser fechando o ataque. Nasser que não é o meu melhor camisa 9, mas tem o nome do meu irmão, então ele vai jogar. Ele até marcou o seu gol na derrota por 4-2 para o Catar, que não foi preocupante, pois o Quirguistão foi o nosso parceiro, venceu a Síria na Síria por 2-1 e garantiu o Líbano na Copa do Mundo de 2030. E nos venceu na última rodada, mas até aí já não importa mais. O Líbano está na Copa do Mundo de 2030 na Turquia. Vamos!
Nossa! Ficamos em segundo no grupo com 10 jogos, 6 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, totalizando 19 pontos, 3 a mais que a Síria. Até o momento, eu tenho 49 jogos como treinador do Líbano, 31 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Um número extremamente relevante. Nesse meio tempo, ainda recebi o convite para ser treinador do Neymar, equipe 10 vezes campeã libanesa. Eu iria trabalhar nas duas funções. Mesmo assim, eu neguei porque o foco aqui é a seleção libanesa. Embalados com a classificação para a Copa do Mundo, fomos disputar o Campeonato de Países da Ásia Ocidental, aquela competição apenas para países árabes. Não pude convocar 6 titulares por eles estarem atuando no futebol estrangeiro. Então convoquei o que pude e avancei para a final ao passar em primeiro no grupo que tinha Síria, Bahrein, Kuwait e Iêmen, a terra para onde Chandler se mudou para fugir de Janice. Well, then I guess I'm going to Yemen. I'm going to Yemen. A final foi contra a Arábia Saudita, claro. Nós abrimos o placar com um gol contra do zagueiro dos caras, eles empataram 6 minutos depois. Tomamos a frente de novo com o gol de Haidar e eles empataram 12 minutos depois. Até que aos 87 eles fizeram o gol do título. A primeira final da história do Líbano que nunca havia passado de um terceiro lugar em competições oficiais. Mais um resultado histórico para a nossa conta. Mas o papo aqui é a Copa do Mundo na Turquia. O sorteio nos colocou em um grupo complicadíssimo com a Argentina, Croácia e Egito. O Líbano era a última do ranking da FIFA das seleções de seu grupo. Se eu arrancar um pontinho, já estarei 100% satisfeito. Quem também conseguiu uma vaga na Copa do Mundo foi quem nos colocou nela, o Quirguistão. Para a Copa, eu não poderia contar com o Regen Daher, que havia assumido a titularidade com 11 jogos e 4 gols pela seleção por causa de um tornozelo quebrado. Mas eu ganharia 2 reforços para o nosso elenco. Noureddine, lateral esquerdo de 18 anos com qualidades para ser um reserva, mas provavelmente será titular porque tem o nome do meu outro irmão. Então a seleção libanesa tem os meus 2 irmãos, Nasser no ataque e Noureddine na lateral esquerda. Eu sei que de fato eles não são os meus irmãos, mas deixa eu sonhar, tá bom? E o ataque ganhou um mini gênio, Ali Ayodo, meu melhor centroavante que tem apenas 15 anos de idade. 15 anos de idade. Atributos técnicos muito bons, com 13 de finalização, 15 em primeiro toque e 15 em técnica. Ótimos mentais, bons físicos, 15 anos. Ele foi eleito o homem do jogo na estreia da Copa contra a Croácia com impressionantes 2 gols sobre uma seleção excelente em um empate na Copa do Mundo. 3-3 com 25 finalizações dos europeus, enquanto nós demos apenas 7. O Ali, obviamente, foi o jogador mais jovem a jogar uma Copa do Mundo e o mais jovem a marcar um gol pelo Líbano, com 15 anos e 286 dias. Porém, tomamos uma paulada do Egito com mais um gol do Líbano sendo marcado por Ali Ayoud e nossa campanha terminou com uma sabugada da Argentina. Echeverri, Bonanotte e Lautaro Martinez marcaram 2 gols cada e Enzo Fernandes fechou a conta. Foi um atropelo total. Também o que esperar de um confronto contra a seleção que foi campeã em 2022 e esteve na final de 2026. A França venceu Portugal na final da Copa e ficou com um tri. E com isso, nós terminamos a saga. Ao todo foram 64 jogos, 36 vitórias, 9 empates e 19 derrotas. Objetivo concluído, primeira Copa do Líbano. Não esqueça de dar um like neste vídeo, compartilhar com os amigos, comentar o que você achou e sugestões para os próximos vídeos. Me siga nas redes sociais, por favor. E não esqueça, se você quiser comprar o Football Manager 2026 com desconto, vá a Marathon Shop e utilize o meu cupom DONCEV5 que você terá 5% off na sua compra.